Pode ser eu? Depois. Amém, amém, glória a Deus. Então, irmãos, a primeira menção à igreja como povo foi feita aí, nós já falamos, né? Mateus, quer conferir? Mateus 16, 18. Vou dar uma olhadinha lá. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Essa aí, a primeira vez que Jesus fala da igreja. Então, essa aí para você não esquecer, tá? Então, ou eclésia, eclesia, é o termo grego usado aqui e que se refere ao grande rebanho dos que dentre todas as nações creem em Jesus, tá? Aqui a gente não está referindo à placa de igreja, à denominação, né? Está se referindo aqui ao grande rebanho, tá? Conjunto aí de todos os salvos em Cristo Jesus, tá? Todos aqueles que o aceitaram, reconheceram o seu sacrifício. É esse povo. Esse é o conceito da palavra eclésia, tá? O conceito cristão. O significado da igreja, em especial nesse texto, é esse grande rebanho, cujo o pastor, o sumo pastor, é Jesus. É Ele, tá? Então, Deus, esse nome eclésia, vem o termo e a disciplina eclesiologia, tá? Eclesio, que vem de eclesia, logia, estudo, tá? Juntando, tem o nome da disciplina eclesiologia, tá? É o que a gente vai estudar esse trimestre aí, que é a doutrina da igreja. Essa palavra eclesia nem sempre no Novo Testamento tem um significado religioso, tá? A maioria das vezes sim, mas vem em Atos 19, aqui ó, Atos 19, 39. Vamos dar uma olhadinha aqui para você ver. Atos 19, versículo 39. Pode ler. Alguma outra comunidade averiguar em Egito a Canaã. Onde é o céu? Atos 19. Oi? No 40. A paz do Senhor! Atrasada nós chegamos. Eu acho que eu botei o versículo correto aqui não. Porque fala um povo reunido. Deixa eu ver aqui, o povo da forma, presidente, comendo, Pedro, sempre não é esse versículo que eu queria não, é outro, tá? Que mostra um povo reunido em uma reunião, mas não no sentido de religiosidade. Ô Luciano, pode ser eu, meu querido, tudo bom? Amém, graças a Deus. Feliz ano novo. No ano passado eu veio. Então, é a mesma palavra, mas sempre no sentido aqui de reunião, tá? Então, a palavra eclesia dá esse sentido, reunião. Igreja, como igreja, chamados para fora, no sentido de religiosidade, é o que a gente está fazendo aqui. Mas nem sempre no Novo Testamento ela vai ter esse sentido de religiosidade. Pode ser uma reunião comum de um povo, tá?
É o versículo que eu queria achar, mas eu não achei não. Eu coloquei aqui errado. É esse versículo que eu queria não, é outro. Amém? Vamos lá. Vamos seguir. Número 3. Na história cristã. Pastor, você pode ler, por favor? Amém. Glória a Deus. Na história cristã, há quem creia que a igreja se originou por sucessor de Deus e pelo Espírito e não por ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente cristã e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito de como a igreja é definida. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de grande comissão, onde cada crente, nascido pelo Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, pelo Espírito no céu. Amém. Obrigado, pastor. Católicos romanos se veem como a igreja verdadeira. Tá? Você já deve ter ouvido falar, algum católico dizer. A igreja católica é a igreja verdadeira, a igreja que Jesus deixou. Né? Você já deve ter ouvido essa expressão, um católico, aquele terroso dizer, né? Essa igreja que Jesus deixou. Né? Já ouviu? Já ouviu falar? Já. Mas Jesus deixou a igreja. Imagina se ele tivesse deixado. Né? Então, a igreja ela nasceu quando? Onde ela nasceu? Já tinha, mas ela nasceu de verdade quando? Pastora Rita, pode ser hoje. Derramamento do Espírito Santo, aqui, tá? Atos 2, ali nasceu a igreja, tá? A igreja nasce ali. É claro que já era o plano de Deus, o projeto de Deus, desde a fundação do mundo, tá? Já era o plano de Deus. Inclusive Paulo fala isso lá em Efésios. Eu não lembro o capítulo, acho que está anotado aqui depois de ver. Mas ela nasce da descida do Espírito Santo. Quando Jesus fala, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, ele foi assunto aos céus, passando aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né? Aí eles estavam lá orando, aí desceu o Espírito Santo sobre eles, foi derramado sobre eles. Ali nasce a igreja, tá? Em Atos dos Apóstolos. Não pode esquecer disso não, tá? Eu ia perguntar, como nasceu a igreja? Foi em Atos dos Apóstolos, está na Bíblia. Mas a denominação vem depois, mas a igreja nasceu lá, tá? Então, estou falando aqui, igreja como organismo, tá? A gente vai ver a diferença aí. A igreja como organismo vivo é uma coisa, a igreja como organização é outra. O organismo vivo somos nós, e todos os salvos em Cristo Jesus, em toda parte do mundo. Essa é a igreja que vai triunfar, que vai morar na glória, que vai morar no céu. Agora a igreja como organização é outra coisa, é isso aqui, as paredes, tá? Tem nome, tem CNPJ, é diferente. Organização é uma coisa, tá? O organismo é outra, tá? Então, igreja como organismo vivo. Então a gente vai ver esses detalhes aqui mais para frente, tá bom? Então, eles olham para nós como rebelados. Os católicos, tá? Muitos católicos olham para a gente, protestante, como um povo rebelado, um povo que se rebelou, entendeu? Então eles também veem a Pedro como o primeiro papa e como autoridade máxima da igreja, tá? Daí vem a instituição aí do papado, tá? Porque eles acreditam naquela palavra que a gente falou aqui, quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra
que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eles distorcem o que está escrito, e aí você vai entender. Aí, ô Brenivan, faz favor, deixa eu te usar aqui. O povo entendeu? Eu gosto dessas coisas, de chegar aí. Jesus está aqui, ó. Aí pergunta para os discípulos: o que dizem quem eu sou? Aí o discípulo fala: mestre, dizem que o Senhor é Jeremias. Fala aí. Dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. Entendeu? Aí Jesus fala para ele: e vós? Quem dizes que eu sou? Fala para o discípulo. Aí todo mundo quer. Aí Pedro fala: tu és o Cristo. Fala aí. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso aí. Acabou não. Aí Jesus vai falar. Aí Jesus vai falar para ele: bem-aventurado Simão Barjona, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também te digo, tu és Pedro, Petros, no grego, né? Pequeno fragmento de pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele aqui, não é essa pedra, sobre esta pedra, é Jesus. Esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu? Mas o católico, ele distorce, pensa que Jesus está falando sobre esta pedra. Mas não é sobre esta pedra, é sobre esta pedra, que é o próprio Jesus. Amém? Obrigado, irmão. Obrigado.
Curitiba, por exemplo, não tinha uma placa lá, a igreja do Deus vivo, a igreja da Assembleia de Deus, não tinha. A igreja congregava nas casas. Você vê que Paulo, quando escreve as cartas, ele fala: a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano, a igreja que está na casa. Então, era dessa forma, tá bom? Então, irmãos, ela está acima, a igreja, como organismo, está acima das denominações evangélicas, acima da igreja católica. Essa igreja tem Jesus como sumo pastor, que quer dizer supremo, né? Veja o que Pedro diz aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. O que diz aí? Pode ler. Aos presbíteros que estão entre vós, ademais do que eu sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, participantes da glória que se há revelado. Até o 4. Desculpa. Pacentai-o no banho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por dor por ganância, mas ânimo próprio, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E como apareceu como pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Obrigado, pastora. Vê aí, Pedro que está falando. Olha o que ele está falando no primeiro versículo. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós. Eu que sou também presbítero como eles. Pedro se igualando a eles. Tá? Pedro ali falando como ele presbítero, como os outros presbíteros. Então, ele não é autoridade máxima. Ele está se colocando como os outros. Tá? Como os outros presbíteros. Então, aqui já cai por terra também o que a igreja católica diz que Pedro é a autoridade máxima. Pedro aqui se colocando na mesma posição que eles. Pedro era apóstolo, tá? Apóstolo do Senhor. Mas os presbíteros eram aqueles que presidiam as igrejas. A mesma função do pastor. O presbítero, ele tem a mesma função que hoje as pessoas colocam essa diferença, né? Mas lá na igreja primitiva, eles tinham a mesma função de pastorear, ensinar, discipular, orientar, né? Alimentar o rebanho. Então, Pedro aqui se coloca na mesma posição que eles. Ele não era a autoridade máxima. Tá? Então, a igreja tem Jesus como sumo pastor. A igreja como denominação, Deus confiou aos pastores para apacentar o rebanho e cuidar do rebanho. Tá? Agora, a igreja universal, a igreja que é o conjunto de todos salvos,
assembleia que eu falo, quando eu falo aqui assembleia, eu vejo reunião, tá? No sentido de reunião. A assembleia de tá? Tem que ter no mínimo aí 2, tá? Um só não vai falar, eu sou a igreja, não. Não, eu vou te dar errado, tá? Tem que ter no mínimo 2. No mínimo 2, tá? Esse é o texto aqui. Não existe, não. Os desigrejados, eles dizem, a igreja sou eu, tá? Desigrejados que, não congrego não, que é muito problema, é muita bagunça, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Desigrejados, deve ter algum me assistindo aí, é ao vivo isso aí? Eu estava assim, Não? Ah, é? Mudou. Jesus transformou. Isso que importa. Você entendeu? O problema mas o problema é quando o povo não entende. O povo não quer. Vocês entenderam? Entendeu? Deus, ele fez a obra. Vocês se voltaram para Cristo e hoje não querem. Entendeu? Aí eu falei, né, foi quinta-feira, né?
congregar isolado, sem pastor, né? Está morto, gente. É possível que membros se percam, desviem, tá? Mas a igreja do Senhor, essa vai triunfar, não tem como. Essa o destino dela, tá? O caminho dela é o céu. Essa vai triunfar, não tem como. Tá? Ela não se perde. Essa aí vai triunfar. Não tem como. Alguns membros no meio da caminhada podem até se perder. Membro, estou falando de membro. Membro. Outra coisa, não existe membra. É membro. A fulana de cá é membra. Chama mesmo, é isso? Não existe. Não existe. A fulana de tal é membro na igreja. Não existe. A gente está numa aula. Você tem que Uma palavra menos, não existe. Quem? Menos. Menos, também não. Menos. É menos. Isso aí, também não. Menos. É menos. Isso aí. É porque é uma aula, você tem que aprender. Né? Então a gente está aqui para aprender. Membro de igreja. Membro. Tá? Essa igreja aí, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí talvez você pense, mas abriu a igreja ali, por que fechou? Aí não está errado aquele versículo, porta do inferno prevaleceu, fechou. Mas como organização, entendeu? Como organização, ela pode fechar. Agora, a universal, que é o conjunto de todos, essa não. Essa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Promessa de Deus. A igreja professa a fé genuína em Jesus, tem o Espírito Santo, vive em comunhão uns com os outros. Somos instruídos e guiados pela palavra, pela Bíblia. Então, no Novo Testamento, nunca se fala igreja se referindo ao templo ou lugar, mas sim a pessoas. Tá? No Novo Testamento, você pegar a Bíblia, nunca vai falar a igreja se referindo ao templo. Templo lá é uma coisa, tá? Igreja é outra. Tá? Sempre vai falar se reunir da igreja como igreja, pessoas. Você pode procurar, você pode ver. A igreja, pessoas. Não vai falar lugar ou templo, não. É pessoas. Amém? Isso tem que ficar claro. Então, pessoas unidas e reunidas, né? Então, muitas das vezes a gente se refere à igreja como templo, essa estrutura de tijolos com as paredes, né? Mas no Novo Testamento você não vê o termo igreja se referindo a estruturas físicas, materiais. Você ouve falar do templo em Jerusalém, as sinagogas, tá? Que eram lugares aí de encontro dos judeus, de reunião ao Senhor. Os judeus, eles levantaram muitas sinagogas, tá? Também não foi Deus que mandou, foi eles, sempre foi deles, tá? Aí levantaram as sinagogas lá. Lembra que Jesus às vezes entrava nas sinagogas também? Porque Jesus queria falar dele, falar a palavra, falar a palavra, pregar a palavra. Entrou em algumas sinagogas, mas sendo que sinagoga é uma coisa, hoje ainda tem sinagoga dos judeus, tá? Mas igreja é outra coisa, completamente diferente. Essa aí foi instituída por Deus. Amém? Então, mas sempre que o Novo Testamento se refere à igreja, ele está falando de pessoas. Temos que ter isso em mente, tá? Infelizmente, em muitas denominações se valoriza muito o tempo, se valoriza muito isso aqui, tá? Parede, se valoriza muito isso aqui, instrumento, entendeu? Se valoriza muito público, muito coisas materiais, e se valoriza pouco pessoas. Isso aqui tem que estar claro na nossa mente, tá, irmão? Você vê aí
refere a pessoas. Pessoas têm mais valor que estrutura. Tá? Pessoas têm mais valor do que isso aqui, ó. Um montão de instrumento aqui, ó. É o que eu estou falando. Você pode tirar tudo. Pode tirar tudo. Tira tudo da igreja. Do templo. Desse templo aqui, ó. Dessa estrutura. Só não pode tirar o quê? 3 coisas. Que eu sempre falo. Qual é? Isso aí. Tá? São ordenanças. Tá? São coisas sacras. Quando a gente fala sacras, coisas sagradas. Batismo. Tá? Batismo não são. Mas é a ordenança. Jesus ordenou. Batismo, a ceia que tem, inclusive tem outro, né? Ceia do Senhor. E não. Vou falar para você aprender. E não é santa ceia, é ceia. Tá? Você pode procurar na Bíblia, não é santa ceia, é ceia. Ceia do Senhor. É uma coisa santa? É, mas a Bíblia não chama de santa ceia. A Bíblia chama de ceia do Senhor. Tá? É só para ter o conhecimento, para você aprender. Então, isso não pode tirar da igreja. Pode tirar o microfone, pode tirar instrumento, pode tirar a bateria, pode tirar púlpito, até o púlpito pode tirar. Mas a palavra, a ceia e o batismo não pode tirar. Levantou uma organização ali, a denominação ali, né? Botou uma placa lá, aí está lá. Aqui a gente não ceia não é igreja. Aqui a gente batiza não é igreja. Qualquer coisa, menos igreja não. Tá? Não tem palavra não, isso não é igreja. É só louvor. A palavra é 5 minutos. Negativo, está errado. Tá? Palavra, prioridade, palavra do Senhor. Pode falar, irmão. Oi? Aí chegou no dia do culto, mas 5 horas da tarde, eu tinha posto no banner, né? E aí ele falou assim, tem música de igreja, música, está sem música e tal. Não, deixa eu outro dia. Essa foi boa. Olha aí. Não, deixa o dia que eu tiver os músicos, no livro, os músicos, aí eu vou. Falei, tá. Mas eu chamei esse músico e tal, jeito. Tá vendo? Quer dizer que só pode cantar se tiver um músico. É isso aí, você vê. Aí agora de Deus, sem músico, mas vai. Então, você vê muito isso aí, entendeu? Então, muito oba-oba, entendeu? As coisas principais já deixam de lado. Aí é só cantoria. Deus não está satisfeito com isso, irmão. Deus não está satisfeito com isso. Então, a família, as pessoas, a família da igreja, como a Bíblia trata, a gente precisa valorizar isso, tá? E hoje está muito de lado, muita valorização aí da estrutura. Vamos lá, vamos seguir número 2, tópico 2. A igreja como criação divina. Número 1, a igreja como um ideal de Deus. Diácono Leonardo, por favor. A igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi realizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu Ele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta do Evangelho, o apóstolo Paulo fala sobre o ministério que está por vir. Esse ministério que foi revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja não existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém, obrigado, irmão. Embora a igreja não existisse
vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Aí, ó. Já Isaías falando aqui, ó. Tá? Não há outro. Olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós todos os limites da terra. Tem algumas traduções que diz todos os moradores da terra. Tá? Isso é o quê? Deus querendo que a nação de Israel fosse exemplo para todas as nações e revelasse Deus para o mundo. É isso. Tá? Quer ver o outro aqui? Ó? Salmo de número 100. Só o versículo 1. O que diz aí? Celebrai com o Senhor todos os moradores da terra. Todos quem? Todos os moradores da terra. Todos quem? Moradores Todos. Está vendo aí? Então vamos chamar para todos, irmão. Todos. Então, todos louvarem ao Senhor. Tem os gentios se convertendo ao Deus de Israel. Lá atrás. Tá? Entretanto, ainda não tinha uma igreja. Tá? Quem pode dar exemplo aí? Gentios se convertendo lá atrás. Se convertendo ao Deus de Israel. Mas não tinha uma igreja ainda, mas eles abraçaram a fé. Quem era? Eles não eram judeus, não eram hebreus, mas eles abraçaram a fé. Estou falando do Antigo Testamento, estou falando do Novo. Zaqueu é judeu. Não lembra? Duas mulheres, era o nome de duas mulheres. Abraçaram a fé. Que isso, gente? Do poço, estou falando lá atrás, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Raabe é uma. Ela não era israelita, tá? Ela não era hebreia, mas ela abraçou a fé. Então, quando ela abraçar a fé, ela era uma. Valeu, mãe. Ela era uma prosélita. Um estrangeiro que se converteu a Deus. Mais uma, qual é a outra? Qual é a outra? Mais uma. Salva aí, Beth. Vocês esqueceram. Meu Deus. Mais uma. Qual o nome dela? Ruth. Uma moabita. Ela não era hebreia. Ela era uma moabita. Então ela abraçou a fé com Deus de Israel. Amém? Então, como eu falei, o gentil convertido se tornava o quê? Prosélito. Isso aí. Não se tornava israelita, se tornava um prosélito. Então, prosélito. Com os direitos que um hebreu tinha, tá? Mas agora, nós temos judeus e gentios como um único povo. Esse é o mistério. Temos judeus e gentios como um único povo. Antes não tinha essa diferença, hoje não. Através de Cristo,